Muito bem. Nessa terceira lista, o primeiro exercício pede para a gente identificar as simetrias nas curvas e depois fazer o gráfico, né? E nesse caso nós temos r ao quadrado igual a menos cosseno θ. Bom, para as simetrias, a gente começa, por exemplo, olhando para o eixo x. Para fazer a simetria do eixo x, o que a gente precisa comparar? O r e o θ com o r menos θ. Então, quando a gente joga este par na relação, a gente tem o r e aqui a gente tem menos θ. Como a função cosseno é uma função par, cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Então aqui eu fico com menos cosseno θ, ou seja, eu volto para a minha relação original. Isso significa que a função é simétrica em relação a x. Em relação a y, o que nós temos? Eu preciso comparar agora com menos r e menos θ. Então eu coloco menos r no lugar de r e menos θ no lugar de θ. Como aqui eu tenho r ao quadrado, então aqui eu vou ficar com o menos r ao quadrado, eu vou ficar com r ao quadrado. E de novo, cosseno de menos θ vale cosseno de θ. Então aqui eu volto para o menos cosseno de θ. Portanto, o que nós temos aqui é que a função também é simétrica em y. Sendo simétrica em x e simétrica em y, a gente conclui que ela também é simétrica na origem. Portanto, esse gráfico tem todas as simetrias. Antes da gente fazer o gráfico, vamos olhar para o domínio dessa função. Para olhar para esse domínio, o que a gente observa? R ao quadrado é menos cosseno θ, portanto, para tirar esse quadrado daqui, eu coloco mais ou menos a raiz de menos cosseno θ. E aí, esse cara que está aqui dentro, ele precisa ser positivo. Para esse cara ser positivo, o cosseno precisa ser negativo. E o cosseno vai ser negativo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, esse aqui é o nosso domínio. É com esse valor que a gente vai trabalhar. Muito bem. O que acontece? Eu vou ter que fazer uma tabela de pontos e eu vou fazendo o cálculo bem devagarinho para a gente poder visualizar todas as etapas. Então, vejam. Para θ igual a π sobre 2, que é o primeiro valor que eu obtenho, o cosseno de π sobre 2 é zero, portanto, o menos cosseno também, o que significa que o r vai ser mais ou menos zero, ou seja, o r também vai ser zero. Então, qual é o ponto do gráfico que eu obtenho? 0 e π sobre 2. Quando eu vou lá no gráfico, eu tenho esse pontinho aqui, bem na origem. Feito isso, eu vou para outros valores de θ. Por exemplo, 2π sobre 3. Aonde está esse ângulo? Por que eu peguei esse ângulo? Porque 2π sobre 3 é maior que π sobre 2. Então, esse ângulo está aqui. Ó. 2π sobre 3 está aqui. Tá? E aí a gente tem o quê? Essa parte aqui de cima é quando o R é positivo. E a parte de baixo é quando o R é negativo. Agora veja. Para 2π sobre 3, o cosseno é menos meio. Então, é aqui que a gente observa o efeito do domínio aparecendo. O cosseno é menos meio, consequentemente, o menos cosseno é meio, porque é menos meio. Com isso, o R vai ser mais ou menos a raiz de meio, que vai dar mais ou menos 0,7. Portanto, eu tenho dois pontos aqui. O mais 0,7, 2π sobre 3, e o menos 0,7, 2π sobre 3. Ou seja, cada um de um lado dessa reta. Quem são quais pontos? Esse aqui é justamente o R positivo e esse é o R negativo. Então, o que acontece? Nesse caso, eu tenho uma curva que começa no zero e avança até o valor de 0,7. Então, essa curva aumenta. Quando essa curva aumenta, automaticamente ela aumenta para cá também, porque ela é simétrica à origem, ao x e ao y também. Então, à medida que ela aumenta nesse intervalo, ela também aumenta nesse por conta da simetria.
Agora eu vou pegar um outro valor, 3π sobre 4. 3π sobre 4 também eu vou ter o R positivo aqui em cima, o R negativo lá embaixo. O que acontece aqui? O cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, o menos cosseno é raiz de 2 sobre 2. E isso faz com que o meu R seja aproximadamente 0,84. Mais ou menos esse valor. Então a gente vai ter dois pontos, mais ou menos 0,84 e o 3π sobre 4. Onde esses caras estão? Aqui. Um aqui no positivo e um lá no negativo. E aí, esse valor vai se estender para continuar fechando a minha curva. Agora eu vou escolher o θ igual a π. Para θ igual a π, eu não posso esquecer que o R positivo está para esse valor, para cá. E o R negativo está nesse valor. Muito bem. Qual é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. E o menos cosseno é 1. Quem vai ser o R? Mais ou menos 1. Então, quais são os pontos que eu tenho? Mais ou menos 1 e π. Então, para o valor de π, o que a gente vai ter? Ó, esse ponto aqui e esse é o negativo. Como é que fica o gráfico? Assim. E agora? O que a gente faz agora? Bom, agora eu vou usar a simetria. Então, essa parte simétrica ao eixo x me dá isso. Simétrica ao eixo y me dá isso. E simétrica à origem a gente já tinha desenhado. Então, esse é o gráfico que precisa ser desenhado. E aqui estão os valores dessa atividade. Cada uma das simetrias vale 1,5 ponto, o domínio mais 1,5 ponto, a tabela de pontos 2 e o desenho do gráfico outros 2. Vamos ver o próximo exercício. Nesse segundo exercício, o que a gente precisa é reescrever a integral em coordenadas polares e depois resolver essa integral. Obtendo a região em coordenadas cartesianas, o que nós temos? A variação de y é de menos essa raiz até essa raiz. A variação de x de menos 1 até 1. E a gente sabe que se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu tenho y² igual a 1 menos x², o que me dá essa circunferência. Então, essa é a região de integração em coordenadas cartesianas. Como é que a gente reescreve essa equação em coordenadas polares? O x2 mais y2 é igual a 1. Então, a gente tem que, no final das contas, a minha equação fica r igual a 1. A partir daí, a gente tem que a variação de r vai ser de 0 até 1. E a variação de θ de 0 até 2π, porque eu dou a volta toda para poder ter essa região. A partir daí, eu vou reescrever o meu integrando. Então, aqui o x2 mais y2 vira r2. Então, o meu integrando passa a ser 2 sobre 1 mais r ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Montando a integral, a gente tem essa equação. Essa equação me dá... Eu vou integrar primeiro em r. Para integrar em r, eu chamo de 1 mais r ao quadrado de u. Então, o 2r dr vai ser du, que está aqui, ó, 2r dr vira du, 1 mais r ao quadrado vira u. A partir disso, o que nós temos? Ó, substituindo, então, pelo valor da integral, eu vou ter menos 1 sobre 1 mais r ao quadrado, variando de 0 até 1. Então, jogando o 1 e o 0 aqui, eu vou ter esses valores, onde eu vou ter aqui menos meio e aqui 1. Então, isso vai dar meio. E aí o integral de θ vai ser integral de dθ é θ de 0 a 2π. Isso faz com que eu tenha o meu resultado final como sendo π. Para avaliar isso, esses são os valores. Então a gente tem bastante coisa aqui, cuidado. Vejam, as variações em cartesianas, o esboço do R da região, a variação de R e a variação de θ. Aqui, ó, eu preciso reescrever a equação cartesiana em polar. Aqui eu estou reescrevendo a função f. Aqui eu estou escrevendo a nova integral que vai ser calculada. Aqui eu tenho o resultado do cálculo da integral. E aqui eu tenho a conta
para achar a integral de R. Então, esses são os valores. Vamos agora ver o último exercício. Nesse último exercício, a gente vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo x e depois em relação à origem, para um disco fino limitado pela circunferência de raio A e cuja densidade é dada por k vezes x² mais y², onde k é uma constante. Bem, primeira coisa, vamos olhar para a região da circunferência. Então, a gente tem essa região aqui, que em quadradas polares a gente já viu que eu posso escrever como sendo R igual a, que é essa equação aqui. E aí a gente vai encontrar direto em coordenadas polares as variações nessa região aqui. Então, a variação de R vai de 0 até A, né? Lembrando que aqui eu tenho uma circunferência de raio A, e a variação de θ vai dar a volta toda, então de θ vai ser de 0 a 2π. Então, a integral do momento de inércia em relação ao eixo x é dada por essa equação aqui. Nessa equação, como é que fica o nosso integrando? O y² eu vou trocar por r² seno² de θ, e a densidade, que é k vezes x2 mais y2, esse x2 mais y2 aqui vai virar r², que está aqui. Então, eu tenho essa expressão em polar para a densidade. Com isso, a minha integral em relação ao eixo x passa a ser escrita dessa forma. Vejam lá. No lugar de y², eu tenho isso aqui. No lugar de delta, eu tenho isso aqui. E no lugar de dA, eu tenho r de r de θ. Observe que esse x permanece porque isso aqui não é variável. Isso aqui é o eixo, né? Então, o eixo continua sendo o mesmo. Para resolver essa integral, eu vou ter r à quinta. A integral de r à quinta é r à sexta sobre 6, que eu vou variar de 0 até a. Depois eu tenho a integral de seno² de θ, dθ. Isso aqui eu vou usar a tabela de integrais. Eu vou substituir o resultado de seno² pelo resultado da sua integral, que é esse valor aqui, de 0 até 2π. Com isso, quando eu substituo o 2π e o 0, eu tenho aqui, ó, 2π e o seno de 4π. Depois o 0 dá 0, e seno de 0 é 0, então fica 0. Por fim, esse seno de 4π também é 0. Do lado de cá só sobra o π, que eu vou multiplicar por k à sexta sobre 6. E eu vou ter esse resultado para o momento de inércia em relação ao eixo x. Em relação à origem, a diferença é que agora eu tenho x² mais y² no lugar daquele y². Isso faz com que esse cara aqui agora vire só r². O delta continua sendo a mesma coisa que eu tinha antes. Então, substituindo, eu vou ter esses valores agora, r², o delta é kr² e o dA r de r de θ. Então, aqui eu vou ter um r à quinta, integrando r à quinta, eu tenho r à sexta sobre 6, também, de 0 até a, e aí depois eu integro θ, de 0 a 2π. Com isso eu tenho que o resultado final vai ser k vezes a sexta sobre π, vezes π sobre 3. Os valores desse exercício são esses aqui, ó. Eu preciso reescrever a curva, isso vale 1 ponto. As variações, 2 pontos, um para cada. O meu integrando, que é, nesse caso aqui, ó, y² e delta, tá? Em coordenadas polares. Aí eu tenho a integral em x em coordenadas polares. Aqui eu estou mostrando como é que eu resolvi o seno² de θ, que eu estou usando a tabela. O resultado final da integral. E depois, aqui eu tenho como é que ficou a integral de momento de inércia em relação à origem. Ficou assim. E aqui eu tenho o resultado final do momento de inércia em relação à origem, que é esse valor aqui. Com isso, a gente termina essa terceira lista. Eu espero que vocês aproveitem. Bons estudos!